Oi, oi! Aparecendo aqui de surpresa, porque eu não consegui estar aqui com vocês hoje ao meio-dia. Mas, como trato é trato, de alguma forma eu iria aparecer aqui, né? Então, que fosse agora à noite. Nessa semana, na semana do Dia das Mães, eu não poderia deixar de falar sobre o impacto da mãe na nossa vida, no sucesso, na prosperidade, nos relacionamentos, na nossa autoestima. Muita coisa será revelada aqui hoje através da visão sistêmica. E eu já vou convidar você para estar conosco. Oi, Rose! Que bom que você está aqui! Não consegui chegar meio-dia, né? Enfim, estamos aqui para nossa live de hoje, que está assim para lá de especial. Ó, já temos um objeto aqui que vai nos dizer muito sobre o nosso encontro de hoje. Mãe real versus mãe ideal. O preço de não aceitar a mãe que você teve é o tema da nossa live de hoje. Vem cá, bora convidar mais pessoas para estar aqui. Afinal, essa live está, né? A pessoa não divulgou, não comentou com ninguém que falaríamos sobre esse assunto tão importante. Então, eu já vou convidar algumas pessoas para estar aqui conosco. E eu vou pedir que você também convide. Sabe aquela sua amiga que você sabe que tem treta com a mãe? Convida ela para estar aqui. Ah, Simone, minha amiga não tem treta com a mãe, não. Eu sou o alecrim dourado que tem treta com a mãe. Parabéns. Seja muito bem-vindo. Hoje você vai entender o porquê que o dinheiro não vem, porquê que a sua autoestima tá lá no chão. Bora olhar para isso de uma forma profunda. Vou até colocar o tema aqui, né? Não posso deixar de colocar o tema. Mãe real versus mãe ideal. Vou colocar o complemento aqui. O preço... Até eu digitar, né, gente? Mas vai dar certo. O preço de não aceitar... Não aceitar a mãe que você tem. Teve, né? A mãe que você tem. Pronto, eita. Nem sei se ficou certo. Mãe real versus mãe ideal. O preço de não aceitar a mãe que você tem. O assunto de hoje aqui é muito impactante, porque nós não temos, né? A maioria das pessoas que estão aqui pode não ter o conhecimento de que essa figura, ela representa o nosso sucesso. A mãe representa o sucesso. A mãe tem a cara do sucesso. E talvez seja por isso, alecrim, que você não está tendo sucesso. Por isso que o dinheiro não vem. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá, então. Me fala aqui, como que é a sua relação com a sua mãe? É boa? Quero fazer a seguinte pergunta. Presta atenção. Qual desses sentimentos e emoções você tem pela sua mãe? Os bons, tá tudo certo. Eu quero saber se tem algum desses aqui, que é onde eu vou trazer uma consciência pra você. Você tem dó da sua mãe? Raiva, mágoa, vergonha? Julga sua mãe? Dó, raiva, vergonha, julgamento, mágoas. Que sentimento você nutre? Sentimento negativo, positivo, tá tudo certo, tá? Que sentimento você nutre pela sua mãe? Hoje, como foi corrido, eu estava com a minha mamãe hoje. Fui acompanhá-la em 2 retornos médicos, então levei aí boa parte do meu dia e não consegui, né, estar aqui com vocês mais cedo. Mas cá estamos e, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês. Peço que vocês chamem mais pessoas para estarem aqui conosco, porque esse assunto é
muito importante. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer elevar a autoestima, todo mundo quer vender, né, produtos e serviços, mas pode estar travado. E eu quero te mostrar hoje que uma das raízes pode ser a sua relação com a sua mãe. Ah, não, já acho que eu já estou revelando muita coisa aqui antes da hora, mas vamos lá. Eu quero te mostrar hoje aqui por que a sua vida não flui. Isso pode ter relação direta, e eu falo isso com muita certeza, com muita propriedade, porque eu vivi isso e hoje ensino isso para as minhas alunas da formação em constelação familiar e também, né, através dos atendimentos eu vejo o quanto a vida dos meus clientes, das minhas clientes são impactadas por conta dessa relação. Então, concordar, aceitar a mãe tal como ela é, eu sei que é um desafio. A Dani colocou aqui, eu já julguei, hoje não mais. A Rose colocou, minha mamãe já faleceu, mas era super mamãe. Maravilha. Então, quais são os sentimentos? Dó, raiva, mágoa, vergonha, julgamentos, críticas. Você tem ou teve, ou nutre, né? Você nutre, ou lá atrás, já nutriu esse tipo de sentimento aí pela sua mamãe? Aí você imagina, né? Quando criança, principalmente, nós temos uma tendência, muitas vezes, de imaginar a mãe ideal, aquela mãe carinhosa, que tinha tempo para brincar, que dava beijinho, que elogiava, que dava atenção. Essa seria a mãe ideal. Geralmente a mãe real é bem assim. Não tem muita coisa. Às vezes parece até vazio. Enquanto você insiste nessa mãe idealizada, nessa mãe ideal, você rejeita a vida que veio até você através dessa mãe real. Me conta aqui, se você sente que faltou algo da sua mãe para você. Nossa, mas eu já tenho consciência. Ok, lá no passado, você sentiu falta? Eu sentia falta de ter mais aproximação com a minha mãe. Eu achava que tinha tipo um bloqueio entre eu e ela. A Clésia colocou, eu achava minha mãe sem atitude diante de algumas injustiças que ela sofria. Agora não sinto mais. Vejo que ela fez tudo como tinha que fazer. Entendi isso agora depois de 50 anos. Uau! Muito obrigada por você compartilhar aqui conosco. Sabe por quê, Clésia? Às vezes, né, nós passamos uma vida acreditando que ela não fez certo, que ela deveria ter feito de outra forma, que ela agiu errado com ela, conosco. E nós gastamos, né, uma energia muito forte olhando para isso. E aqui existe algo que eu quero trazer para vocês de uma forma muito profunda. A mãe ideal, quando eu busco essa mãe ideal, eu vivo na expectativa. E muitas vezes eu busco essa mãe em outras pessoas. Eu busco essa mãe numa amiga. Eu busco essa mãe na minha sogra. E aí eu não entendo por que determinadas relações são tão pesadas. E por que se torna pesada? Porque eu estou projetando no outro algo que não foi curado em mim. E aí eu não entendo, é porque que o dinheiro não vem, porque que o sucesso não vem. A mãe, ela representa o sucesso, sabe por quê? Porque o nosso primeiro sucesso na vida veio através dela, que é o nascimento. Ao preço que custou a essa mulher você estar aqui na vida. Ao preço que custou. Quem aqui é mãe sabe o preço que é a gestação, o parto em si, o risco que uma mulher corre para gerar.
E aí, muitas vezes, a gente não leva isso em consideração. Quem olha para a mãe real, a mãe que ela tem ali, tal como é, ela vive na realidade. E ela acessa as forças dessa mãe. Quando eu busco uma mãe ideal, eu vivo em constante conflito comigo mesmo. Porque lá na minha alma, a minha alma aceita a minha mãe. Porém, muitas vezes a minha criança, a minha adolescente que habita em mim, que ainda não tomou essa mãe. O que é tomar a mãe? Compreender, alegrar e agradecer por tudo que veio dela, tal como foi. Tal como foi. Elas erram demais. Quem disse que quando você nasceu, você veio com um manual explicando para ela tudo que o alecrim dourado queria? Não vem. Mãe, maternidade não vem com manual. Olha que interessante isso. A dor, ela não vem da mãe que você teve. Vem da mãe que você esperava que essa mulher imperfeita fosse. Porque sim, elas são imperfeitas. Você, que é mãe aqui, sabe que você também não é perfeita. Sabe que você erra muitas vezes tentando o quê? Acertar. Expectativa não resolvida vira o quê? Ressentimento. Então essa raiva, essa mágoa que você tem é porque você não teve o que você queria exatamente. Esses dias fazendo um atendimento, a primeira frase que veio no atendimento para a pessoa foi: você não tem as minhas moedas. Quem já leu o livro? Sei não, acho que Onde Estão as Minhas Moedas é o nome do livro. Quem já leu esse livro? Onde Estão as Minhas Moedas? É um livro maravilhoso. Muitas vezes nós buscamos as nossas moedas em certificações, no trabalho, nas relações, nos filhos, nos troféus, nas conquistas. Porque não nos contentamos com as moedas que nós já nascemos com elas, que nós já temos. Porque são poucas, porque não são boas, não são tão bonitas, não são como nós gostaríamos que fosse. E aí crescemos cheios de ressentimentos, buscando aprovação, querendo serviço, querendo ser aceito. Como que você vai ser aceito, criatura, se você ainda não aceita a sua origem? A sua briga com o mundo para ser vista, para ser aceita, começa com a sua briga interna, porque você ainda não aceita parte daquilo que compõe você. Você é metade pai e você é metade mãe. E se você não toma essa consciência, você fica refém disso. E aí você fica como esse quadro, vazia. Vazio, vazia. Buscando que os outros preencham, buscando ser vista, porque não se sentiu vista lá. Simone, mas a minha mãe me abandonou. Eu ouvi essa frase ontem. Hoje é terça, né? Ontem. Minha mãe me abandonou. Minha mãe traiu meu pai e nos abandonou. Quando eu olho com essa percepção, eu olho para a vida dessa forma, como se a vida tivesse me abandonado, como se eu precisasse doar demais para ser vista, para ser aceita, porque eu ainda busco o amor da minha mãe. Quando eu me sentir completo disso, eu me fortaleço, eu cresço, eu prospero, eu ganho dinheiro. O dinheiro pode, enfim, ficar, porque eu estou cheia e não vazia. Se eu estou assim, sem identidade,
Se eu não, minha autoestima está tão baixa que eu não consigo me enxergar. Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou vender meus produtos? Como que eu vou vender os meus serviços? Se eu não enxergo nem quem eu sou. A Dani colocou, quem me dera se viesse com o manual, né? Seria bom, né? Porque já que somos seres individualizados, cada um tem o seu jeito de ser, seria fácil, né? Para os pais, se os filhos viessem com o manual, mas não vêm. Então você não sofre pela sua mãe, você sofre pela comparação. Eu já ouvi muito isso. Nossa, porque minha tia é assim, porque minha madrinha é assim, porque a minha sogra é assim, porque a mãe da fulana é assim. Você odeia ser comparada, mas talvez você compare muito sua mãe. Ah, porque minha mãe deveria ter estudado, minha tia fez isso, minha mãe deveria ter feito isso, que fulana fez isso. Você faz igual, ou se não pior, né? Quando você para e pensa, age dessa forma. Aí nós não entendemos. Muitas vezes nós vamos para justificativa. Ah, mas a minha mãe foi ausente. Minha mãe foi muito crítica. Minha mãe era muito fria. Minha mãe me batia demais. Minha mãe era controladora. A constelação que eu fiz essa semana, ontem, representando a cliente, a sensação que eu tinha é que eu queria sempre estar escondendo. Eu queria sempre estar escondendo. E ela falou assim, e eu ficava desse jeito aí, que eu fui pro chão e fiquei assim, encolhidinha durante a constelação. Ela falou, Simone, quando eu tinha 12 anos de idade, eu me vi desse jeito que você está fazendo aí. Eu me vi assim, chorando, batendo, e eu bati a cabeça assim, batendo a cabeça, porque eu não entendi, eu queria entender o porquê que a minha mãe tinha me abandonado. Ou porquê que minha mãe tinha feito o que ela fez. Porquê que ela tinha ido embora. E eu disse pra ela, com aquela idade você não iria compreender. Porque a criança ela não tem o discernimento de um adulto, mas hoje você está aqui e você vai entender. E ali nós fomos tomando consciência juntas do porquê que a mãe tinha feito aquilo. E quando nós fomos olhar para a história das mulheres que vieram antes, da avó, da bisavó, da tataravó, era exatamente a mesma coisa. Criação muito controladora, com muito trabalho, com muitos filhos. Homens omissos, onde elas tinham que ser as provedoras. E aí? Como ter tempo, ou energia, ou autoestima para chegar e ser essa mãe amorosa que acolhe, que dá abraço, sendo que ela não recebeu isso? Tem uma frase que nós falamos muito na constelação familiar: ninguém dá o que não teve. E quando nós olhamos com amor para essa frase, compreendemos, poxa vida, para que eu não faça isso com os meus filhos, eu olho para isso com amor, eu libero essa mãe desse julgamento, para que eu possa romper esse ciclo e a partir de mim fazer diferente com os meus filhos. Sabe por quê, Alecrim? Se você não faz isso, a tendência é que você repita. Não, mas agora eu já tenho consciência. Mas se você tem consciência e ainda julga, os seus filhos vão se identificar com a dor dessa mãe que foi rejeitada e vai ter a mesma característica dessa. Às vezes vai ser o filho que te exclui, vai ser o filho que te maltrata. Até que você inclua no seu coração os excluídos do seu sistema familiar. A treta é mais embaixo. A treta é muito mais embaixo, gente. A Dani colocou, eu sou muito grata pela minha mãe, pois ela deu o seu melhor com o que ela tinha, assim como meu pai. Eu queria ser mais como a minha mãe.
Aí vemos as repetições passando de geração em geração. Dani, isso é muito profundo, tá? Porque a gente não entende como sair desse padrão de repetição. É difícil, porque ele exige de nós uma identidade muito semelhante à de Cristo. A de olhar para o outro com amor. Eu costumo dizer que o amor cura tudo. O amor supera tudo. E para olhar para uma mãe imperfeita com amor, talvez essa mãe abandonou, né? Como foi o caso dessa cliente que eu citei aqui para vocês. E quando ela foi trazendo para o consciente que aquela mãe estava exatamente copiando todas as dores de outras mulheres do seu sistema familiar, é que foi trazendo clareza para ela, onde ela falou assim, mãe, eu não quero fazer isso com os meus filhos. Essa cliente em específico ainda não é mãe, mas ela quer ter um relacionamento. E quando eu pedi para que ela repetisse comigo a seguinte frase, eu preciso de um homem, ela engasgou, chorou, mas foi uma frase muito difícil de sair. E por que foi difícil? Porque ela ainda olha para o pai com muita dó. Então ela não vê que os homens podem ajudar ela. E como existe ali essa dor, existia, né? Essa dor inconsciente para a mãe, ela entendia que ela sempre tinha que doar muito. E quem doa muito, geralmente, leva a sensação para quem está com essa pessoa de que ela não precisa de nada. É uma autossuficiência inconsciente, eu diria. As pessoas que doam demais, elas demonstram para as pessoas à sua volta que ela é autossuficiente, que ela não precisa, ela está sempre doando. Só que essas pessoas também precisam. Só que dentro dela, se ela sente que ela não precisa de homem, sente que ela tem que estar acudindo todo mundo, tem que estar fazendo tudo para todos, isso está gritando as suas dores, que ainda não foram curadas. É por isso que você faz demais. É por isso que você tem medo, mais uma vez, de ser abandonada. Simone, eu estou conhecendo uma pessoa há poucos dias, e quando ele dá um sumiço, eu já penso que ele vai me abandonar. Foi uma das primeiras coisas que ela falou pra mim. Eu falei, por quem você se sentiu abandonada? Pela minha mãe. Aí foi onde ela entrou no assunto, foi contar que a mãe tinha ido embora e tal. Pra onde olha a sua dor? Que gera os seus medos, que gera a sua raiva, que gera o seu ressentimento, que gera a sua baixa autoestima, que gera o seu medo de prosperar, o seu medo de ganhar dinheiro. Agora há pouco eu estava atendendo uma pessoa que estava interessada na formação em constelação familiar, e ela me disse assim, Simone, eu tenho medo de ganhar mais dinheiro do que meu marido. Essa pessoa vai prosperar, gente? Não vai. Enquanto ela não vencer esse medo, enquanto ela não olhar de uma forma profunda e compreender por que eu tenho medo de ganhar mais do que meu marido. Eu crio uma barreira aqui, o dinheiro não vem. Ela falou assim, Simone, meu marido comprou um lote em um condomínio fechado, e a gente ainda não começou a construir lá. E eu perguntei pra ela por quê? Porque vocês estão projetando ou porque não tem condições no momento? O que acontece lá que vocês não conseguiram construir? Ela, por ele já tinha começado, mas por mim, no meu íntimo, eu acho que quem mora em condomínio é metido. Olha que crença é essa. Agora, de onde vem esse pensamento de escassez? Que não me permite crescer, que não me permite ganhar mais dinheiro. Será que tem treta com a mãe ali? A Dani colocou, eu tenho esse medo, hoje ainda aprendendo. Tudo bem, que bom que você está aqui. Oi, Keila, tudo bem? Me conta. A mãe que foi ausente, a mãe que foi crítica, a mãe que foi fria, a mãe que foi controladora, e mesmo assim, foi essa mãe perfeita que possibilitou que você e eu estivéssemos aqui. A vida chegou até você através dela. E quando a gente
não toma consciência disso, a gente fica justificando. E aí você cria uma dívida emocional com a sua mãe. Hoje o tema é bem específico com mãe, porque domingo é dia das mães, vocês precisam mudar essa postura de vocês para que o dinheiro chegue com mais fluidez na vida de vocês. Pensa. Olha as consequências. Se eu tenho dó. Ninguém aqui falou que tem dó da mãe aqui, eu tô encabulada. Porque geralmente fala assim, Simone, eu não entendo. Por que o dinheiro pra mim não vem com mais facilidade? Por quê? Eu tenho uma boa relação com a minha mãe. E o dinheiro não tá vindo? Não tá vindo. O que pode ser? Não sei, pode ser várias coisas. Mas vem aqui, você tem dó da sua mãe? Nossa, Simone, eu tenho dó da minha mãe, porque a vida dela foi difícil. E aí começa a contar uma história muito triste. E aí você não sabe, né? Quais são as consequências de não saber olhar para a mãe da maneira correta. Quais são as consequências? Dificuldade com dinheiro é a primeira delas. Relações frustradas, porque a energia que vem da mãe é a habilidade emocional. Então, se eu tenho habilidade emocional, eu vou ter boas relações. Não estou falando aqui só de relacionamento amoroso, estou falando com o cliente, com as amizades, com os filhos. Se eu tenho treta com a mãe, eu vou me auto-sabotar o tempo inteiro. Muitas vezes você não prospera porque no seu íntimo, no seu inconsciente, você tem medo de realizar coisas que a sua mãe nunca realizou. E aí, que sentimento é esse? Culpa. Fica aí com a sua culpa. Outra coisa, que se eu estou desconectada da minha mãe, eu tenho um sentimento de vazio, falta de paz. Esses dias eu fui fazer uma constelação de uma pessoa em Bruxelas e ela falou assim, mano, eu tenho uma sensação de vazio tão grande dentro de mim. O caso dela era pai e mãe, não era só mãe, não. Eu tenho uma sensação de vazio muito grande dentro de mim e uma falta de paz. Eu costumo dizer que quando a gente vai falar paz, a gente praticamente fala paz. E aí falta o quê? Paz dentro de mim, para que eu, de fato, venha conquistar a paz que eu tanto quero. Minha mãe criou 8 filhos e era muito trabalhadeira. Pois é, como que uma mãe que cria 8 filhos tem, né? Tempo, disposição, para dar mais atenção conforme os filhos merecem, conforme elas também poderiam querer. E tem mães que não querem não, tá? Só que aí o que a gente precisa entender? Que não é sobre nós, porque uma mãe que às vezes não consegue amar, não consegue se doar para os filhos, isso não diz sobre os filhos. Só porque quando eles vêm aqui para fazer terapia, o que tá pregado neles é isso. A treta é comigo. Aí se torna boazinha, se torna aquela pessoa omissa, se torna aquela pessoa que quer agradar todo mundo. Porque ela acha que o problema é com ela. E não é sobre identificar com quem o problema é sobre olhar com amor e compreender para onde olha o amor dessa mãe que não conseguiu ser mais amável, que não tinha disposição para te amar. Aí quando a gente olha para a história dessa mãe, ela já perdeu um filho. Essa mãe perdeu a mãe muito cedo. Essa mãe foi criada no mundo. Essa mãe trabalhou como doméstica na casa de familiares ou de outras pessoas que tinham condições de criá-la, porque às vezes o pai ali não teve condições, ou a mãe que seja. E aí você não entende o porquê que a pessoa é tão fria. Qual ambiente essa mãe viveu? Como que era a infância dela? Como que foi a infância dessa mãe? Você já conversou com a sua mãe como foi a infância dela? Agora que você tocou num ponto que eu não queria ganhar mais que meu marido, eu não queria ter sucesso por causa dele. Então eu me capotei. E isso não é sobre ele. É sobre o que a gente carrega, Dani. Porque muitas vezes quando um começa a acelerar, o outro fala assim, rapaz, eu não posso ficar pra trás, não. Minha mulher tá ganhando mais do que eu. E não é uma competição. É porque o homem, a energia do homem é que ele que tem, né, que ser o provedor.
Então, quando ele tá vendo que a mulher tá indo, a tendência é que ele vá também. Agora, se você tenta arrastar esse homem, você adoece, você fica com depressão, você tem ansiedade. E aí você não sabe por que você tá tão doente, porque você tá querendo arrastar alguém. Agora, você pegar a sua energia e depositar em você, talvez o outro se motive. Mas não é responsabilidade nossa arrastar ninguém. Nem o marido. Nós podemos ser auxiliadoras, conduzindo nem a palavra, mostrando, né, o potencial que ele tem, o que ele pode olhar que talvez ele não tenha visto, que você que me acompanha aqui já viu. Não, você tem treta com o pai dele. Amor, você sabia que essa treta aí com seu pai faz com que você programe? Gente, você sabia que esse problema que você tem com a sua mãe faz com que o dinheiro não venha? Então você vai despertando. Não, mas eu não tinha esse conhecimento, não. Não, vem aqui, vamos assistir uma série ali comigo, Uma Nova Mulher, que você vai entender algumas coisas. E ali você vai plantando sementinhas. Pega um livro, lê alguma coisa interessante. Nossa, amor, olha aqui, que interessante que fala aqui nesse livro. Que honrar pai e mãe não é só obedecer, não. Um exemplo. Nossa, tem a ver em compreender o que eles puderam nos dar do jeito que foi. É ser grato pela vida que chegou até nós do jeito que foi. Então você vai trazendo uma nova percepção para o outro. Aqui em casa foi assim, o Alexandre não é de ler, não é nada. Mas eu pego um livro e leio algumas coisas assim perto dele e vai despertando algumas coisas. Duda colocou: gratidão, mãe, por fazer o seu melhor da maneira que você poderia fazer. Por honra a você, eu vou prosperar. Que lindo! A Ali colocou: minha não gosta nem de falar. Fala que passado não importa. Que ela nem lembra. Liu, olha só. Nós devemos respeitar. Mas só de a pessoa falar dessa forma, só dela mencionar desse jeito, mostra, né, que existe uma dor. Porque quando eu já venci a minha dor, eu falo ela contando a vitória que foi. Falo, nossa, eu passei por assédio, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas eu venci, eu passei fome, foi difícil pra mim, eu fui entregue pra adoção. Eu conto a história de forma diferente. Vai ter um evento aqui em Goiânia de uma grande amiga minha que se chama Reconte a Sua História, que é uma trilha terapêutica. Vai acontecer no próximo sábado. Quem quiser participar, me manda mensagem aqui. Só que a pessoa já precisa no mínimo, ter feito constelação, tá? Mas quem quiser participar, pego as informações com ela e aviso vocês. É bem provável que eu vá participar também dessa trilha, porque eu gosto muito. E eu, como embaixadora, eu gosto de participar todas as vezes que tem. Como constelar sem saber a história paterna? Grazi, nós não precisamos saber a história. Exatamente por isso que nós constelamos. Para entender a raiz do que está me afetando, tá? Quando o meu conflito é com o pai e eu não sei da história do familiar do pai, não tem problema nenhum. Durante a constelação, a gente entende muitas coisas. Vem à tona muitas informações. Essa semana, uma moça fazendo a constelação descobriu que o pai que registrou ela não é o pai dela. Então, assim, tem coisas que vêm, né, como respostas muito profundas, e a gente faz isso com muita responsabilidade, porque os próprios bonecos, né, tudo que como é feito ali, leva a essa percepção. Foram 2 atendimentos um nessa semana e um na semana passada, com essa mesma questão, né, da paternidade. Padrasto, né, que registrou, mas na verdade não é pai. E aí a pessoa vai tomando consciência. E às vezes por isso que vem nesses vazios e a gente não entende. Teve um caso que eu já atendi também que a mãe que criou não é a mãe biológica. O pai traiu a mãe. Aí teve uma filha. A mulher, né, da amante não quis criar, levou para a esposa criar. E ela sempre tratou essa filha com muita diferença. Então, quando ela veio para a constelação, assim, que
fomos tomando consciência ali, ficou claro, né? Que a mulher que criou ela, que registrou ela, não era a mãe biológica. Então, as respostas, né, vêm de uma forma muito, muito precisa. E aí a gente entende, né, o porquê que é vazio, porquê que eu me entrego tanto nas relações, porquê que eu tenho tanta dificuldade de dizer não. As respostas surgem, né? Então, viu, Grazi, não precisa saber da história. Suzane. Ótimo, exatamente. Olha só, quem rejeita a mãe, rejeita a abundância, rejeita aquilo que vem da vida. Quem não aceita de onde veio, não sustenta para onde quer ir. Você pode até crescer, mas você não consegue fluir. Por isso que às vezes, né, você tem essa sensação que o dinheiro vem, mas ele vem pouco. Você tem essa sensação que o dinheiro vem pouco, que deveria vir mais? Hoje, conversando com a minha mãe, eu estava editando um post, né? Eu entreguei para ela ler ali as informações falando sobre a mãe. Aí, falando sobre a mãe, o dinheiro, né? Ela falou, por isso que você tem muito dinheiro, né? Que você me honra muito. Eu fiquei feliz, né, gente? Dela reconhecer, assim, que eu a honro. Mas ela sabe que nem sempre foi assim, né? Eu a julgava, eu criticava, eu não concordava com algumas escolhas que ela fez. E quando eu ressignifiquei isso dentro de mim, foi que as coisas fluíram. Foi onde eu comecei a ganhar mais dinheiro, foi onde meu relacionamento começou a fluir, foi onde os meus projetos começaram a tomar forma, porque é como se existisse um vazio dentro de mim, é como se eu não me visse completa, é como se faltasse sempre algo, eu me achava o quê? Insuficiente. Quem está vazio de pai ou que seja de mãe, sempre vai sentir essa insuficiência. Eu falo que a autoestima, ela vem da tríade, né? Pai, mãe e Deus. Ou eu diria até o contrário, né? Deus, pai e mãe. E aí, se eu não tenho essa tríade dentro de mim, aí como é que o dinheiro fica? Né? Onde na sua vida você sente que não flui? Conta aqui pra mim. É na vida profissional, é no relacionamento, é a questão com o dinheiro, é na condução dos seus filhos, é na questão da saúde. Me conta aqui. Deixa eu entender. O que pode estar fluindo aí? Talvez nem é com a mãe, talvez é outro tipo de conflito, né? Nem tudo é pai e mãe, a gente sempre fala, explica isso aqui. Tem um erro muito comum, né? Aceitar não é concordar. Aceitar é parar de lutar com o que foi. E aí você para de lutar e mesmo não concordando, você não tem um porquê, né? Porque você não tem um direito de julgar. A Dani colocou, eu creio que eu não sei me posicionar. Quando eu tenho medo de me posicionar, eu tenho muitas vezes medo de desagradar as pessoas com o meu posicionamento, com a minha forma de pensar, com a minha escolha, com a minha decisão. Toque Suave colocou, minha vida financeira não flui. Me fala, o dinheiro chega um tanto bom ou ele nem vem? A Sandra Carla colocou, um relacionamento. Como você olha para o relacionamento dos seus pais? Como você, na sua relação, Sandra, tem alguém dando mais do que o outro, tem alguém doando mais do que o outro? O relacionamento funciona quando nós temos equilíbrio na troca. E muitas vezes, se eu sou a que doa mais, é porque eu tenho medo de ser abandonada. Percebe que uma coisa vai puxando a outra? Então, Simone, eu faço tudo para o meu relacionamento, ainda assim parece que eu me sinto insuficiente, parece que eu não sou vista. Então,
aqui, ó, nós vamos entender de onde vem esse sentimento de autoinsuficiência. Por que eu me dou tanto? Percebe? Então, quando nós vamos tomando esse conhecimento, aí as coisas fazem o quê? Fluem. Ali colocou profissional, mais flui. Parece que eu tenho medo de ir mais longe. Relacionamentos. Se você, mais longe do que quem? Geralmente esse negócio tem CPF, nome, endereço. E eu preciso identificar onde que eu tô pregada ali de forma inconsciente que faz com que a minha prosperidade não venha. Com que o sucesso não venha, com que o dinheiro não fique. Percebe? Eu já atendi pessoas que falam assim, Simone, eu queria tanto comprar um carro, mas a minha mãe não tem um carro. Eu falei, compra um carro, leva a mamãe pra passear. Percebe como a nossa mente, ela nos limita, ao mesmo tempo que ela pode nos levar a lugares e resultados extraordinários. Só que se eu não tenho essa permissão dentro de mim, se eu não me permito fluir mais, isso é permissão. Se eu não me permito fluir mais do que meus pais, existe uma culpa inconsciente aí que barra a minha prosperidade. Então vem a autossabotagem, vem a procrastinação, vem a insegurança. E aí o dinheiro chega ou não? Não chega. Chega com muita dificuldade. O dinheiro chega, mas chega com muita dificuldade. Você tem dificuldade ou teve dificuldade de receber o que a sua mãe te deu? Você acha que o que recebeu da sua mãe foi pouco? Conforme nós entendemos o que nós recebemos da nossa mãe, nós recebemos da vida. Aí vem a frase, a vida te trata como você trata a sua mãe. Eu preciso resolver por causa de relacionamento, de amizades. O que acontece nas amizades, Rose? Às vezes, nós vivemos em um ambiente tão controlador ou vimos traições acontecendo na relação dos nossos pais, ou os nossos pais prometeram algo para nós que não cumpriram. O que eu cresço acreditando que as pessoas que eu amo, inclusive meus amigos, podem me trair? Eu me torno uma pessoa controladora ali no meu âmbito de amizades. E aí começa a acontecer o quê? Fofoca, conflitos, intrigas. E eu não entendo por que eu tenho dificuldade nas relações. Porque tem tretas lá do passado que você arrasta pra cá. Teve uma pessoa que eu atendi esses dias atrás, ela falou assim, Simone, eu não entendo. Eu faço amizade com muita facilidade e depois, assim, parece que eu nunca convivi com as pessoas. E eu acho isso tão ruim, porque eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de manter amizades. Por que isso acontece, gente? Você não consegue manter a sua mãe no coração? Como que você vai manter outras pessoas? A Grazi colocou, não se sentir merecedora e sempre consigo algo, me sinto como se tivesse que também dar esse algo para alguém. Olha a culpa aí. Olha a crença de não merecimento. Olha a autossabotagem aí. Se você tiver mais coisas, isso te incomoda? Te incomoda porque você olha para alguém. Quem que não teve o que você tem oportunidade de ter, que você tem dó? Principalmente dó. Lembra que eu falei aqui para vocês mais cedo que dó é um dos piores sentimentos? Eu falo isso quase todos os dias que eu venho falar aqui com vocês, eu falo sobre a dó. A dó, ela diminui, né, o outro, e às vezes a gente não entende isso. Essa live de hoje não vai ficar gravada, tá? Não ficará gravada. Quem aqui não está ainda no grupo Reconexão com o Feminino, o link tá lá na bio aqui do Instagram. Toda quarta-feira eu passo um exercício lá. E amanhã nós vamos fazer um exercício com as mamães, ok? Minha mãe me disse
uma e mais vezes que eu era fraca. Dizem que da boca só sai o que o coração está cheio, viu? Toque suave. Uma mãe, para falar isso, ela está adoecida emocionalmente. Às vezes, ela está reproduzindo o que foi dito a ela. E às vezes a gente não entende isso, né? Então, não, você não é fraca. E as suas forças habitam aí dentro de você. E quando nós vamos olhando para dentro de nós, olhando para essa mãe e reconhecendo as forças que há nela, como nós somos metade pai e metade mãe, nós começamos a acessar essas forças que já habitam em nós, vamos cada vez mais nos fortalecendo, aí o dinheiro vem, aí ele fica, aí eu consigo mais clientes, porque como eu sempre explico aqui para vocês, a mãe nos nutre. Depois, o que nos nutre? A profissão. Então, se eu me alegro com o que eu recebi da minha mãe, eu vou para a vida profissional alegre, com autoestima elevada, eu reconheço o meu potencial, eu reconheço as minhas forças. E aí, como não vender os meus produtos e serviços? Como não atuar profissionalmente bem, sendo que eu tenho toda essa energia positiva dentro de mim? Sendo que eu tenho toda essa força reconhecida dentro de mim? E aí, sim, o dinheiro vem, as oportunidades vêm, o sucesso vem. Faz sentido ou não? Nossa, já passou... Gente, é 8 horas. Meu Deus, passou muito rápido. Mas eu comecei, já era mais de 7, né? Então, eu tô com tempo, né? Mas, bom, eu ainda tenho um compromisso aqui, gente. Faz, né, Dani? Então, dentro do que vocês me falaram aqui, olha só. A Grazi colocou não se sentir merecedora, sempre que ganha algo quer passar pra alguém, precisa resolver as causas do problema de amizade. Tudo que vocês falaram aqui, ó, questão profissional, relação, vida financeira, tudo isso tem a ver com a questão da mãe. Como nós olhamos para nossa mãe, como nós olhamos para o sucesso dela, como que nós olhamos para a relação dela com o nosso pai, como que nós vimos ou ainda enxergamos essa mãe como mulher, como profissional. Se você a vê como fraca, você vai se enxergar como fraca, porque você é metade ela e metade o pai. Então, quais são as forças que habitam neles, que já existem aí dentro de você, que você, às vezes, por mágoa, por ressentimento, ainda não acessou? Entende? E quando nós vamos limpando, né, vamos tirando essas camadas que nos impedem de ver o quão forte essa mulher foi por sustentar, por assumir um destino difícil, porque uma mãe que abandona os filhos, ela de fato não está olhando para os filhos, mas ela está olhando para uma dor. E talvez você ainda não tenha pensado nisso. Uma vez fazendo uma constelação, era em grupo, então a pessoa que representava a mãe olhava para um outro lugar, de costas para a filha. Aí aqui tinha uma representante, né, da cliente. A cliente do meu lado falou: é desse jeito que a minha mãe faz. É desse jeito, é como se ela sempre estivesse de costas para mim. É como se existisse uma barreira entre nós. Eu coloquei um objeto, uma pessoa ali para representar essa barreira. Essa barreira passou pela frente da mãe e se deitou no chão. E eu perguntei para ela: qual foi uma perda que a sua mãe teve que mexeu muito com ela? A minha mãe perdeu um filho antes de mim. E aí o alecrim dourado percebe que não é sobre ela. É sobre uma dor que ela não conseguiu ressignificar.
Às vezes, dentro do coração dessa mãe, dentro da mente dessa mãe, pulsa a seguinte dor: como eu não pude dar amor para esse filho, eu também não dou para nenhum. É um movimento inconsciente, gente. Olha, a nossa mente, quando nós não entendemos o que se passa ali, a gente faz coisas horríveis, que machuca as pessoas que estão ao nosso lado, machucamos as pessoas que a gente mais ama, e a gente não percebe. Por isso que eu falo aqui a importância dos pais olharem para dentro de si. Pais curados, filhos liberados. Eu falo essa frase aqui o tempo todo para vocês. Aí vocês não entendem porque os filhos de vocês não fluem. Porque de certa forma eles estão olhando para uma dor sua. Ou para algo que você não deu porque a sua ferida estava latente. Lá atrás. Talvez até hoje. E aí quando você toma consciência disso, você consegue liberar, e os seus filhos também, né? Então, olhar para dentro de vocês, olhar para essa mãe como uma mulher comum, passível de erros, passível de dores, faz com que o dinheiro venha, faz com que você tenha melhores relações, porque uma das forças que vem da mãe é a habilidade emocional. Se eu tenho habilidade emocional, eu vou ter boas relações, eu vou saber me posicionar, eu vou saber lidar com as pessoas, com as diferenças. Tudo vai fluir de uma forma mais leve. Então, que você possa dar um lugar para essa mãe real dentro do seu coração. A mãe idealizada é coisa que a sua criança desejou segundo as expectativas que você tinha. Mas a mãe real, aquela que te colocou no mundo ao preço que custou a ela, é que vai te conectar com o sucesso, com o dinheiro, com as boas relações que você tanto quer. Bora então de frase sistêmica. E a palavra de hoje para receber a frase é o quê? Mãe. Então, bora lá de reflexão. Frase sistêmica. Frase sistêmica. A palavra de hoje é mãe. Bora. Agora, gente, que eu tenho que fechar a live. Ninguém quer frase hoje? Então tá bom. Não querem? Então tá. Gente, ó, foi uma honra estar aqui com vocês. Já ia embora, foi uma honra estar aqui com vocês. Já estava me despedindo. Falei, nossa, hoje o povo tá tão assim que nem quer frase. Dani, as constelações desatam nós das gerações passadas e presentes, liberando o futuro. A palavra-chave é mãe. Coloque aí, gente. Mãe, me ajuda. Lil Cachos. Está tudo bem. Já coloquei, Dani. Dani, a sua foi. As constelações desatam nós das gerações passadas e presentes, liberando o futuro, tá? Toque suave. Isso não tem a ver com você. Hoje assisti a live com a minha mamãe. Ai, que lindo, Clésia. Bom, gente, alguém mais? A palavra-chave é mãe. Palavra-chave, mãe. Clésia. Eu me liberto da minha dor. Que lindo, gente. Oi, Geisa, lindona. Dou-lhe um bom lugar no meu coração. Dou-lhe um bom lugar no meu coração. Grazi, eu lhe abençoo para seguir o seu caminho. Obrigada, Joyce. Obrigada, lindona. Sandra Carla. Sandra, agora estou preparada e pronta para seguir. Com o que a gente falou aqui hoje vai te fortalecer para o sucesso, relacionamentos, né? Então logo as coisas fluem. Meus amores, foi uma honra. Todos aqueles que colocaram a palavra mãe aqui, recebeu a frase. Eu amei, não tem a ver comigo. Exatamente.
E é lindo e leve, né? Tomar consciência de que não tem o que aconteceu ali, às vezes a indisponibilidade de uma mãe, não era sobre nós. Nunca foi sobre nós. E quando trazemos isso para o nosso coração, de fato a gente consegue olhar para elas como mães. Mães comuns, que erram tentando acertar, que estão ali disponíveis. Às vezes a gente fala assim, minha mãe nunca tá disponível para mim. Será que você olha para ela com respeito? Né? Eu quero te dizer que a mãe perfeita nunca existiu e nem você aqui que é mãe será. Mas a mãe real foi suficiente para que você estivesse aqui hoje. Que você possa se alegrar pela vida que chegou até você exatamente como foi. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus, a minha filha, minha bênção para seguir sua vida. Deus abençoe minha filha. É a minha bênção para seguir a vida? Será que é isso? É importante os pais abençoarem os filhos, né? Para que eles sigam e possam trilhar um caminho diferente, possam se tornar responsáveis pelas suas escolhas. Assim as coisas fluem, ok? Beijo grande no coração de vocês. Até terça que vem ao vivo aqui. Lá no grupo amanhã, que ainda não está no grupo, corre, entra no grupo. Toda quarta-feira eu passo exercício lá. Que mais? No final desse mês, eu creio que eu vou fazer um workshop relacionado às mães aí com movimento sistêmico, onde todos vão poder participar. Vai ser um evento mais intimista para menos pessoas, mas fiquem ligadinhos aqui que eu vou trazer essas informações para que vocês possam participar, tá bom? Eu sofro pelo que ela sofreu e não pude fazer nada. Desista, Sandra. Desista de querer salvar os seus pais do destino deles. De fato, você não pôde fazer nada por ela, mas você pode fazer por você. E isso por si só para uma mãe basta muito. Quando os filhos se permitem fazer diferente, quando os filhos fluem, quando os filhos têm sucesso. Ok? Cuide bem da filhinha da sua mãe, viu? Beijo, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.